Olá a todos! Como prometido, estou aqui hoje para falar sobre parentalidade. Não sei se vocês sabem, mas um dos meus maiores sonhos, desde que me lembro de, sei lá, ter 5 anos, um dos meus sonhos era ser mãe, era ter um filho. Ah, sonhava muito com isso, até que quando comecei a namorar com o meu atual marido, foi logo das primeiras perguntas, era se ele queria ter filhos, porque se ele não quisesse, eu se calhar ia procurar outra pessoa. Estamos a contar isto só para vocês perceberem o quão importante era para mim ter um filho. Um, quando eu me quando eu engravidei, não é? Quando me tornei mãe, aí percebi que afinal não sei se é bem assim como eu sonhava, não é? Eu sonhava com as roupinhas, com o quartinho, com os brinquedinhos, com o ir passear, com isto e com aquilo, não é? Com tudo que é matéria. Mas o que eu não tinha percebido é que os filhos antes de virem, não é? Escolhem os pais e nós, quando éramos todos homens, não é? Lá em cima, nós fizemos um contrato todos, não é? Então eles escolhem ser nossos filhos com um propósito. E aí é que eu não sabia. Então a minha filha veio para me ensinar muita coisa. Mas nos primeiros meses para mim foi muito difícil, porque primeiro porque eu não tinha esse conhecimento. Segundo, porque eu estava lá no sonho só da matéria, de vestir isto, vestir aquilo, não é? Então, como eu sonhava muito com as roupas, a minha filha veio logo ensinar-me uma lição. Tu não vais vestir o que tu queres. Primeiro porque ela é muito sensível, e então não era qualquer tecido que, que ela aceitava pôr desde muito pequeninha. Depois, quando começou a crescer e não queria as roupas que eu gostava, queria outras roupas. E então aí eu comecei a perceber que não valia muito a pena lutar por aí, porque ia estragar as minhas manhãs. Então ela, desde os 12 meses ou até mais cedo, era ela que escolhia as próprias roupas e ainda é hoje em dia. Porque como eu sonhava tanto com isso, não é? Ela veio me ensinar, eu estou aqui não é porque tu me pôs roupas ou para, ou para me moldares, não é? Então, eu aí fui começar, ela ajudou-me a começar a perceber tudo isto, não é? Como é que nós estamos todos ligados, porque é que ela é minha filha, e isto tudo tem um propósito e ela tem-me ensinado imenso, imenso, imenso. É difícil? É. Dá trabalho? Muito. Muito trabalho, mas tudo é possível. Então eu também queria vos falar, não é, que nós estamos a viver numa mudança de eras. Não é? Nós estávamos numa era em que os pais eram autoritários e os filhos tinham que obedecer, mas agora, como nós estamos numa mudança de era, não é? A energia em que o mundo se encontra é diferente e está-nos a obrigar a mudar. O mundo tem que mudar. Então, todas as crianças que nascem agora, principalmente desde os anos 80, 90 até agora, vimos porque eu também sou de 80, vimos com um sentido muito grande de mudança. Pronto, eu sou de 80, eu sei que vim para mudar, mas as crianças de agora ainda vêm com esse sentido muito, muito mais apurado, ok? Por exemplo, quem é de 80 e que sente isso, que veio para mudar, deve ter sofrido muito, não é? Porque na nossa altura, quando éramos crianças, era muito difícil alguém ter esta sensibilidade que agora se tem com as crianças, que há mais respeito, os pais têm mais tempo para os ouvir, têm mais curiosidade para aprender, têm mais recursos para aprender também, não é? A internet veio gerar aqui um boom de conhecimento. Mas pronto, onde eu quero chegar é que as crianças de hoje, elas vêm com um propósito muito grande de mudança.
E então, se o pai ou a mãe quiser ser mais autoritário, antigamente nós era sim, 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 não é? Ficámos ali direitinhos. Mas hoje em dia é rara a criança que faz isso, não é? As crianças, se não querem, não querem. E muitas vezes nós dizemos, está a fazer birra, que eu vou falar mais à frente sobre as birras, que eu acredito, uma criança não faz birra, ela não sabe o que é uma birra, ok? Já vou falar disso mais à frente. Então, como elas vêm com este sentido de mudar, a primeira coisa que eles vão mudar é o que os rodeia. Quem são as pessoas mais próximas? São os pais. Então elas vêm muito para ajudar os pais a despertarem para viverem a vida que eles vieram cá viver, que eles vieram aqui a este mundo fazer. Então um exemplo que acho que dá para perceber melhor é, por exemplo, muitos pais às vezes queixam porque eu vou buscar o meu filho à escola e ele faz birra que não quer vir. E a primeira pergunta que eu faço é: e como é que você vai buscá-lo à escola? Não é? Como é que o pai ou a mãe se sente quando vai buscá-lo à escola? Porque as crianças de hoje são muito sensíveis, elas sentem, elas são empáticas, elas conseguem sentir as emoções. Então este pai ia buscá-la à escola, mas ele vinha muito, muito estressado do trabalho, vinha cansado, vinha frustrado, vinha estressado. Então quando ele chegava à escola, já a criança estava a fazer a dita birra, já estava que não queria ir, ou que não, porque ele já estava a sentir a energia do pai ou da mãe. Eles sentem essa energia. E depois de terem estado um dia inteiro na escola, não é? Que já muitas emoções podem ter sido reprimidas, eles já vêm cansados e depois ainda se encontram com um pai ou uma mãe estressada, frustrada, sem paciência. E então, claro, a criança explode, não é? Como se fosse uma explosão de emoções e já não consegue reagir. Então, o que é que esta criança está a mostrar ao pai? Ou que ele tem que mudar de trabalho, ou que ele tem que tirar tempo para ele para descarregar esse stress todo, ou está a mostrar que alguma coisa na vida desse pai ou dessa mãe que não está bem. E então a criança chora, a criança deita-se no chão, a criança esperneia, até que o pai e a mãe ouçam. Ok? Então é muito curioso, porque é claro que a criança mostra nesta forma porque eles ainda não têm uma forma de se comunicarem, não têm as palavras ainda para dizerem: mamãe, olha, tu devias, não estás feliz nesse trabalho, muda, o que é que te impede, não é? Mas eles não conseguem, então a maneira deles comunicarem as coisas connosco é muito através do choro, é muito através de, sei lá, de ficarem zangados, com aquela cara assim que não querem fazer nada. Então o pai e a mãe têm que ser muito observadores, ok? Por exemplo, hoje de manhã aconteceu uma coisa muito engraçada. Muito engraçado. Um exemplo também que vos posso dar, não é? Hoje o meu marido estava muito estressado porque ia ter uma reunião muito importante. E estamos a passar assim por um momento difícil porque ficámos a saber que a escola da minha filha que vai fechar. E então a Emily, é o nome dela, anda muito triste, anda muito frustrada, muito rabugenta. E nós ainda não lhe dissemos nada, mas eu sei que ela sente, ela sabe que se passa alguma coisa. E então hoje ela estava assim, muito, muito, muito rabugenta de manhã, principalmente com o pai, porque ela sentia que o papai não é que também estava estressado. Então uma técnica que eu uso muito com ela, que até lhe faço todas as noites para ela conseguir dormir melhor, é uma limpeza. Que é uma espécie de brincadeira que vai ajudá-la a limpar. Então eu chamo-a para a minha beira e pergunto-lhe assim: fecha os olhos, como é que está o teu peitinho? Não é? E ela vai sentir aqui, não é?
Ela fala muito por cores, ok? Então ela diz, mamãe, o meu peitinho está preto ou está escuro. Às vezes consegue verbalizar, o meu peitinho está triste. E, e então eu pergunto-lhe, estás preparada para limpar? Ela às vezes diz que sim, outras vezes diz que não. Quando ela diz que não, é porque tem necessidade de chorar, então vamos chorar. E vamos esperar que ela chore. E vou-lhe perguntando, e agora, estás preparada? E ela vai-me dizendo se sim ou se não. Quando ela está preparada, nós fazemos um jogo. Ela vai escolher uma personagem. Normalmente ela escolhe princesas, ou unicórnios, ou fadas, mas depende de criança para criança, não é? Se gostar de super-heróis, pode ser o que ela quiser, tá bem? E a criança vai fechar os olhos ou não, mas para mim é fácil fechar os olhos. Ela às vezes não fecha, não tem problema. Eu fecho os olhos, não é? E vamos imaginar juntas, não é? Que essa personagem que a criança escolheu, que está lá em cima, assim, lá muito, 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 lá no alto. E vai atirar um raio de luz que vai entrar na nossa cabeça, na cabeça da criança, não é? E vai para o peito. E eu digo-lhe, não é? Essa luz é uma luz muito poderosa, muito inteligente e vai tirar tudo aquilo que não pertence. Tudo, toda essa frustração, toda essa tristeza, ou todo esse preto, toda essa coisa pesada que está aí, não é? E a luz vai tirar. E depois, a parte que ela mais adora, não é? Imaginamos um aspirador muito grande e vai aspirar isso tudo que nós estamos a tirar, não é? Que vai ficar aqui. E vem um aspirador e aspira. E ela acha muito engraçado. Então, depois do aspirador aspirar, não é? A luz que vai pela cabeça, vai para o teto, vai começar a expandir, vai ficar muito grande, até que a criança fica dentro, não é, de uma bola de luz. E eu deixo-a sempre escolher a cor que ela quiser, normalmente é sempre a cor de rosa ou roxo, mas pode ser a cor que ela quiser, pode ser azul, o arco-íris, não importa, não é? Então ela vai ficar dentro, assim, não é, de uma bola de luz imaginária. E eu digo-lhe que essa bola de luz que vai ficar com ela e vai protegê-la para que nada que não lhe pertence entre. Então é um exercício muito giro. Eu faço com ela todas as noites porque ela tem muitas dificuldades para adormecer, porque ela é muito sensível. E então faço isso sempre que ela está triste ou rabugenta, fazemos isso durante o dia, mas antes de dormir sempre. Então posso já dar a dica, não é? Se a tua criança tem dificuldades para dormir, ajuda imenso. Mas para dormir não fazemos outra coisa. Não é? Ela está dentro da bola de luz e depois vamos ver onde é que estão os monstros no quarto. Então vamos pegar, ela agora nem sei se é teias do Homem-Aranha que ela pega ou um aspirador, ou que a criança quiser para tirar os monstros, o aspirador, não é? Vai e aspira os monstros todos e depois mandamos-nos para o céu. Depois de aspirar os monstros, pomos uma bola de luz muito grande, muito bonita, muito protetora, muito espessa, muito, muito luminosa, porque os monstros não gostam de luz e então o quarto fica protegido e ela pode dormir. E hoje ela tem 4 anos, ela hoje dormiu a noite toda. E para quem me conhece e conhece a história da minha filhota, isso é um feito. Pronto. Então fica aí a dica se vocês quiserem praticar. Há quem, em vez de pô-los numa bola de luz, diga que o pijaminha que é de luz, que é porque os vai proteger, os vai aconchegar. Depois, conforme a criança, não é? Conheces o teu filho, conheces as brincadeiras, vais brincando com ele e vais vendo o que é que se adapta. Eu aprendi esta técnica com a Alexandra Solnado, ok? Só para dizer que não, não estou a copiar, aprendi com ela. Mais coisas que eu vos queria falar. Eu dou consultas, está bem? E então eu tenho muitos pais que vêm ter comigo pedir ajuda para os filhos e muitas vezes o que nós chegamos à conclusão é que não são os filhos que precisam de ajuda, mas sim os pais. Então eu tive uma senhora que ela tem filhos gêmeos idênticos e estava preocupada com um dos miúdos, mas não sabia o que se passava, ela andava muito triste.
Quando as pessoas vêm, não é, eu deito-as na maca e vou aos pontos do corpo e eu toquei-lhe e vi o filho muito, muito triste com um violino. E eu perguntei-lhe se andava em aulas de violino, assim, e a mãe muito, muito feliz, muito orgulhosa, sim, meu filho vai todos os sábados com o irmão e com os primos às aulas de violino. E eu perguntei-lhe, mas já alguma vez lhe perguntou se ele quer ir às aulas de violino, se ele gosta do que está lá a fazer? Ele não gostaria de estar a fazer outra coisa? E a mãe ficou muito pensativa e disse, não, nunca lhe perguntei como o outro filho gosta. Ela assumiu que os dois que gostavam, mas o meu estava muito infeliz nessas aulas. Então aqui a lição é, mesmo que a gente tenha dois filhos, que eles sejam gêmeos, que sejam iguais fisicamente, não podemos tratá-los da mesma maneira. Eles são dois seres individuais, ok? Então temos muito, muito que respeitar a individualidade de cada um, por mais que eles sejam gêmeos, está bem? Então essa mãe percebeu que ela estava sempre a tratar os dois meninos da mesma maneira, exatamente da mesma maneira, mas eles não eram iguais. Um deles era muito mais sensível, precisava que a mãe lidasse com ele de uma outra forma, e ele tinha 7 ou 8 anos e a tristeza dele era muito grande, porque ele era como se estivesse a perder a identidade dele, era como se a identidade dele fosse a do irmão. E então foi muito interessante, porque a mãe fez o melhor que pôde na sua inocência, não, ela não fazia ideia o quão importante era diferenciá-los. Então fica aí a dica, respeita sempre. Se tens mais do que um filho, respeita a sua individualidade. Se tens só um filho, respeita também no sentido, porque eu quero que ele aprenda aulas de música, aulas disto, aulas daquilo. Tu queres, mas pergunta se ele quer. Está bem? Isso é muito, muito importante. Porque o teu querer, não é? É o teu querer, mas ele é ele. Nem que ele seja pequeninho, que tenha 2, 3 anos, pergunta se ele quer. Agora até há muito aquela coisa de, mesmo quando eles são bebés, de pedir autorização para mudar a fralda, não é? E o bebê responde. É mágico. É mostrar o respeito pela criança ou pelo bebê. Eu trabalhei muitos anos com crianças autistas, mas se calhar eu depois vou fazer um vídeo só a falar sobre autistas. Mas eu vou dar só aqui um exemplo também de um pai que ele tem vindo a várias consultas, várias sessões comigo. E uma das razões ele tem um filho autista de 24 anos e o pai quer que ele seja aquilo que ele não é. Então ele veio, não é, muito preocupado com o filho, porque ele tem 24 anos e não sai de casa, principalmente desde Covid. Não tem amigos e está sempre no computador, porque eu quero que ele trabalhe, porque eu quero que ele faça amigos, porque eu quero, eu. Até que eu paro a conversa e digo, mas já lhe perguntou o que é que ele quer? O que é que ele quer? Não é? Porque muitas vezes os pais assumem o que eu quero e porque eu quero que ele seja isto, ou porque eu quero que, mesmo ele sendo autista, ele tem voto na matéria, ele é um indivíduo, não é? Então eu peço para o pai se deitar na maca e a primeira coisa que eu vejo quando toco acerca do filho é o contrato que eles fizeram lá em cima, o contrato das almas. Então o que é que acontece? Este filho veio ser. Este filho veio para este pai para que o pai se renda, deixe o controle e aceite o filho exatamente como ele é. Ou seja, ele vai ter que chorar a sua impotência, porque ele não vai conseguir mudar o filho.
o filho é como é e ele não vai poder fazer nada para isso. Então, está aqui o contrato, não é? O contrato foi esse. E quando ele está quase, ele está a progredir muito bem. Mas quando ele baixar a sua guarda toda, a sua resistência, algo na vida deles, os dois, vai mudar. E ele já está a perceber isso. Mas pronto, ele fica muito preocupado. E uma pessoa compreende, não é? Sendo pai ou sendo mãe, a gente preocupa-se muito com os filhos ou sente-se muito culpado. Principalmente as mães, não é? Sentimos muito culpadas por tudo, mas posso-vos garantir que tudo acontece por algum motivo. Tudo. É tudo um processo de aprendizagem. Até porque minha filha tem 4 anos e nestes 4 anos a minha vida mudou. Mudou completamente. Eu trabalhava com crianças autistas muitos anos, gostei muito da experiência, tenho aprendido muito, mas a minha filha veio-me mostrar que não era por aí. A minha filha, e pronto, eu pratico muita meditação e a minha conexão também. E agora é muito engraçado que atrai muitos pais que tiveram filhos que têm filhos autistas e então, como eu trabalhei muitos anos com eles, não é? Eu consigo agora ajudar os pais. É muito engraçado. Mas vamos seguir adiante. Eu estou só aqui a olhar para o meu caderno para eu não me esquecer nenhum ponto. Vamos falar de birras. Será que as birras existem mesmo? Será que os miúdos fazem tudo só para nos chatear? Ou para chamar a atenção? Será que eles atiram-se para o chão e choram e berram só porque querem uma coisa? Eu não acredito nisso. Eu acho que quando os miúdos fazem as ditas birras, há algo por trás disso. Está bem? Muitas vezes, por exemplo, eu vejo muitas crianças, aqui há muitas crianças mesmo, a fazer birras, sei lá, nos shoppings ou nos supermercados ou em sítios com muita gente. E sítios com muita gente são sempre sítios em que há muitas energias, há muitas emoções e a criança sente tudo. É tipo esponja, não é? Sente tudo. Os pais também, não é? Nas compras, a gente fica com... A maior parte das pessoas, não é? Ficam com aquela preocupação, ai meu Deus, vou gastar dinheiro, ou quero comprar, mas quero comprar barato, não é? E ficamos com aquela energia assim acelerada, ou preocupada, ou estressada. As crianças apanham nisso tudo. E depois o pai quer que ele faça uma coisa ou quer ir embora e o miúdo não consegue e começa a chorar, não é? E o que é que a gente faz? Muitas das vezes, o que é que eu vejo? Ai, não chores, olha que está toda a gente a ver-te. A pior coisa que se pode dizer a uma criança, não é? Estás a ensinar ao teu filho, oh meu Deus, se as pessoas estiverem a ver, não sintas nada do que estás a sentir, engole tudo e vamos embora. É a pior coisa que se pode dizer a uma criança, é a pior coisa que nos podem ensinar, não é? Então, quando isso acontece, o que nós devemos fazer é, primeiro, baixarmos ao nível da criança, ver se ela está segura, não é? Porque às vezes eles são um bocado violentos. E é mantermos a segurança, não nos preocuparmos sequer com o que se passa à nossa volta, focarmos na criança, ok? Acalmarmos a criança. Como é que nós vamos acalmar uma criança a chorar desesperadamente? Uma técnica que eu utilizo é: a mamãe está aqui, chora o tempo que precisares de chorar e eu estou aqui. Okay? Assegurar a criança que não tem problema nenhum estar a chorar e que a mãe ou o pai estão ali quando ela precisar. Quando a Emily, a minha filha, começa a acalmar-se, eu pergunto-lhe o que é que tu precisas de mim. A maior parte das vezes ela pede-me um abraço ou pede-me água. Muitas vezes água e depois o abraço.
por favor, quando eles fazem birra, não fiquem zangados com eles, não é? Não berrem por cima deles, porque ainda ficar zangado vai ser pior, não é? A criança já está mal, ainda vai ficar pior. Por isso, vejam aquilo que eles precisam. Eles não estão a atacar a mãe ou o pai. Não é nada pessoal contra vocês, é só algo que eles estão a sentir e que não estão a conseguir exprimir, não é? Muitas vezes nós... Desculpem. Quando nós começamos a reprimir, não é? Depois chegamos à idade adulta e parecemos uns sapos a engolir emoções, engolir, até ficarmos ou com depressões, ou estressados, ou como agora os burnouts, ou ficarmos doentes, ou dores de cabeça, ou enxaquecas. É tudo aquilo que nós engolimos, é que fica mesmo no corpo, não é hipótese. Então, se nós começarmos a ensinar as crianças desde pequenas a sentir, ótimo, a exprimir as emoções, ótimo, não tem problema nenhum em exprimir as emoções. Eu lembro-me que a minha filha era pequenota e quando eles são sinceros, não é? Eles são transparentes e dizem, não gosto de ti, mamãe. E nós levámos a peito e ficámos tristes, não é? Aconteceu comigo, ficava muito triste, eu senti-me culpada e de mesmo ser a pior mãe do mundo. Mas quando eu comecei a conectar-me mais com lá em cima, não é? Eu não sou religiosa, ok? Eu conecto-me com o que vocês queiram chamar, mas pronto, com Jesus, não o Jesus religioso, mas com Jesus, com a energia de Jesus, com São Miguel Arcanjo. Conecto muito, então tenho vindo a aprender que é muito bom observar. Então, quando a minha filha dizia que não gostava de mim, não era nada pessoal, era só para eu estar mais atenta. E agora ela com 4 anos já me consegue dizer, como ontem dizia, mamãe, eu gosto muito de ti, mas não gosto quando. Ou quando gritas, ou quando zangas, ou... Sabe aquelas coisas? E eu deixo-a exprimir. É ótimo, é ótimo. Deixem as vossas crianças se exprimirem, não é nada pessoal. E nós não somos perfeitos e é ótimo que nos digam, olha, eu não gosto, estás a gritar, mamãe, não gosto que faças isso. E tu automaticamente vais, analisas e mudas o tom de voz. Não é bonito? É super fantástico. É isso, ensinar a criança, estava só a ver os pontos. Ok, exprimir as emoções. Eu, como trabalhei muitos anos com autistas, é das primeiras coisas que eu lhes ensino. E as imagens, não é? Com as emoções e como é que estás a sentir. Então, como eu trabalhava com eles, eu tinha muitos materiais em casa, então sempre ensinei a Emily também, desde bebê, a ir ver as imagens, como é que se sente. E até hoje, quando não sai, não é? Ou ela vai às imagenzinhas. Fica aí a dica, é muito importante a criança saber identificar. Ou se tu souberes, não é? Se tu vês que ela está zangada, podes reconhecer, ok, eu estou a ver que estás zangada. Toma o teu tempo, sente o que precisas de sentir, se precisares estou aqui. Ou se precisares de alguma coisa, diz. Ok? Água, abraço, beijo, cócegas, qualquer coisa. Não é? Estou aqui para ti, mas sente o que tens que sentir. É muito, muito, muito importante. É difícil vê-los a chorar, mas tu dizes assim, pronto, já passou. Não passou. Essa criança está assim, não passou, não é? Então vamos mudar isso. Pronto, chora tudo aquilo que precisas. Eventualmente vai passar, mas não é pronto, já passou. Ele é que tem que dizer quando já passou. Quando ele para de chorar, não é? Eu peço a Emily agora, como é que está o teu peitinho? Ou quando ele está a chorar, ele pode, se ele conseguir, não é? Como é que cor está o teu peito? Ele vai vendo, está preto. Então chora tudo. E agora, de que cor é que está? Já está a ficar melhor? Já está melhor. Então vamos pôr a luzinha e limpa, está bem? Depois, se quiserem, podem mandar mensagem privada que eu mando só essa parte da limpeza. Limpar a criança com luz, já falei. As mães são muito controladoras. Falo por mim também, que era muito controladora, ainda estou a trabalhar muito nessa parte. As mães querem controlar tudo.
tudo ao mais ínfimo pormenor, não é? E eu não me apercebia disso, eu era muito controladora sem me aperceber disso. Até que as horas do jantar eram um terror para mim, porque eu queria muito obrigar a minha filha a comer. Quem nunca, não é? Então era um terror, já não sou mais, porque eu acho que aprendi a lição. Então eu tive que... Bem, eu queria controlar muito que ela comesse os vegetais, comesse a fruta, comesse a carne e o peixe, não porque eu sou vegetariana, mas que ela comesse comida. E então era um terror, ela não comia. Até que eu me zangava e era muito caótico as horas do jantar. Até que eu me percebi que as horas do jantar eram caóticas por minha causa. Porque eu já ia com uma energia controladora mesmo antes de nos sentarem à mesa. Já ia com aquela porque ela tem que comer, porque eu cozinhei, blá blá blá. Não é? Então já essa energia já a punha desconfortável ou para vir para a mesa e para se sentar a comer. Então eu andava, não é, a meditar muito e assim, e comecei a observar e reparei que realmente que quando eu ia mais calma para a mesa, ela até se sentava, até penicava qualquer coisa. Então eu comecei a entender que ela não comia, não se sentava, porque a minha energia era insuportável. Então, isso foi um bocadinho difícil para mim de aceitar, agora já aceitei, mas ainda há momentos que a Joana controladora ainda vem ao de cima. Então, quando eu sinto que ela está a vir ao de cima, eu peço uma pausa e venho, a maior parte das vezes o meu refúgio é a casa de banho, não é? Refúgio das mães, e vou e respiro. Ok? Respiro e foco-me na minha respiração. Às vezes faço como faço a Emma, bem, fecho os olhos, vejo a luz a entrar, vai para o meu peito e limpa. E quando estou mais calma, volto. Ok? É muito importante uma pessoa saber fazer a retirada em vez de explodir, não é? Porque a explosão depois causa traumas, não é? Então, saber dar a retirada e voltar. Hoje em dia, o que eu estou a aprender sobre a minha filha é que ela só come uma refeição por dia. Se ela comer um bom almoço, ela já não consegue jantar. E então eu tenho aceitado isso e o que é que tem acontecido? As nossas sessões de jantar são ótimas, porque eu deixo-a comer o que ela quiser. Não é que eu não lhe ponha comida, eu ponho-lhe, ela come o que quiser e eu não fico zangada. E então isso tem sido para a nossa família, tem sido muito bom, porque temos ali um momento bom em vez de ser um momento de tensão que toda a gente tem que comer. Ok? Então tu podes fazer a análise onde é que tu estás a ser controladora e que poderias não ser, que poderias deixar tudo mais livre, porque nós temos que deixar a nossa criança ser ela mesma. Ela não pode ser as nossas expectativas, ela tem que ser ela e nós temos que aceitar. Isso é o amor incondicional de que se fala tanto de mãe. Mas muitas vezes as mães tanto querem amar que acabam por controlar tudo sem se aperceberem. Eu acredito que é por inocência, que uma pessoa só quer o melhor para os nossos filhos, mas tanto quer o melhor para eles que às vezes acabamos por fazer o contrário, acabamos por ser tão controladoras que não resulta, não é? Então, olha, ser observadora da tua própria vida durante o teu dia, onde é que há mais stress, onde é que tu tens mais conflito familiar e tenta dar um passo atrás e observar de onde é que vem esse conflito e tenta ver o que é que tu sentes, porque normalmente é sempre uma emoção, ou stress, ou cansaço, ou frustração, ou estar sem paciência. Ok? Por exemplo, se for na hora de jantar, se não tens paciência para estar à mesa, não estejas, muda a rotina, não tem que ser tudo assim como te ensinaram, ok? Nós podemos mudar tudo, ok? O que resulte para a tua família, por exemplo, eu sei que a maior parte das famílias o momento
momento que têm em família é o fim do jantar. A minha família isso não resulta, estamos todos exaustos e cansados. O nosso melhor momento familiar é ao pequeno almoço. É logo de manhã, é onde nós temos os nossos melhores momentos. Porque ao fim do dia estamos cansados. Por isso, não há regras aqui. Tu podes criar as próprias regras para a família e não importa o que os outros vão pensar. O que é que isso importa? Ok? Por isso, tenta ver onde é que tu estás a pôr mais controle, se é no vestir da roupa. Por amor de Deus, deixa a criança vestir o que ela quiser. Não é? Porque a roupa é um bocado a nossa identidade. Porque é que ela tem que se vestir como tu queres? Não é? Isso foi uma grande aprendizagem para mim. Minha filha recusa-se a vestir calças, só quer vestido. E este ano lembrou-se que só quer vestidos sem mangas. E, não é? O pânico do português, porque o irlandês não tem esse pânico, mas o pânico do português é, oh meu Deus, que a criança vai ter frio. E foi outra lição que eu aprendi. Não posso me preocupar se ela tiver frio. Eu tenho que acreditar que ela é inteligente o suficiente para me dizer se tem frio. Não é? E aí estou a dar-lhe autonomia, estou-lhe a dar autoestima, estou a acreditar nela que ela é capaz. Se ela me diz que não quer casaco e eu andar sempre ali atrás, mas põe um casaquinho que está frio, põe um casaquinho que está frio, o que é que eu lhe estou a dizer? Não, tu não sabes sentir, tu não és capaz de sentir se está frio ou se está calor, tens que esperar que seja a mãe ou o pai ou alguém a dizer-te. Não é? E isso causa baixa autoestima. Tu vais crescendo desacreditando em ti. Ok? Então, observa muito aquilo que tu exiges da tua criança. Observa. Por exemplo, o desfralde também. O desfralde para mim foi um choque. Foi uma exigência da sociedade muito grande. Não estava a resultar e eu desisti e disse, não, eu acredito que ela vai chegar o momento dela. E chegou. Ela própria me pediu para tirar a fralda, primeiro só em casa, ia para a escola de fralda, até que chegou um dia que disse, mamãe, não quero usar mais fralda na escola. E ela desfraldou sozinha, nunca teve um acidente, nem em casa, nem na escola. Por isso, essa pressão de querer o desfralde porque ela já tem 2 anos, ou 1 ano e meio, ou até ia dizer um palavrão. Ok, por isso não vais muito pelo que os outros fazem, pelo que os outros dizem, porque a minha criança é assim e ela faz. Ótimo, resulta para a tua criança? Ótimo. Vê o que resulta para a tua, para o teu filho. O que é que resulta para o teu filho? Porque somos todos tão diferentes. Vê o que resulta para o teu filho. E deixa de ser controladora. As regras inventaram-nas. Inventa as tuas próprias regras. Mais livres, mais que possas tu ser tu e o teu filho ser tu. Desculpa. A mãe ser a mãe, não é? Ter a tua essência e deixa o teu filho brilhar com a essência dele. E vais ver que os dois a brilharem juntos vão ser muito mais felizes. Ok? Uma das questões às vezes também que me colocam é ok, isso é muito giro, mas o meu parceiro ou a minha parceira não quer nem saber disso. Ponham a ver este vídeo. Ouve-o, escuta-o, respeita, porque às vezes nós queremos implementar estas coisas todas e depois queremos obrigar o parceiro ou a parceira a fazer igual. Não. Não podemos obrigar, ok? Podemos lhes dar as ferramentas, podemos dizer experimenta e ver como é que te sentes, mas nunca obrigues a alguém a mudar à força, tá bem? Gentileza, muita gentileza contigo, com o teu filho, com os que te rodeiam, ok? Se vocês tiverem alguma pergunta ou algum tema acerca da parentalidade que queiram mesmo que eu fale sobre isso, mandem-me uma mensagem, ou ponham no comentário qualquer coisa, tá bem? Se estas técnicas todas que eu vos ensinei agora não derem certo, quiserem marcar uma consulta, podem enviar um e-mail para info@joanahope.com e eu posso vos dar os detalhes todos da consulta, tá bem? Eu estava a pensar fazer
mais vídeos sobre a morte, sobre o ego, sobre limpeza espiritual e sobre autistas. Mas se vocês tiverem alguma sugestão, algo que queiram ouvir ser falado, por favor, mandem uma mensagem. Se alguma coisa da parentalidade que vocês gostassem de ver ser abordada, mandem uma mensagem, mandem-me um e-mail, um comentário, tá bem? Espero que tenham gostado, que vos ajude, sejam gentis. E um recadinho para a minha mãe, porque eu sei que ela é capaz de ver este vídeo. Mãe, e eu sei que tu fizeste o melhor que podias com os recursos que tinhas. Eu amo-te muito, ok?